Bom dia, gente. Eu moro do lado de uma, né? Estamos indo eu e a dona mãe, 7h40 da manhã, fazer as comprinhas de verdura e carne, né, mãe? É porque hoje, vocês devem saber, já vai começar no Centro-Oeste o Domo de Calor. E a gente tem que se cuidar. E quem se cuida come verdurinhas, que é leve e faz bem para a saúde. Né, mãe? Nada de bacon, torresmo, pelota, nada dessas coisas. É sopinha, saladinha e umas frutas. Que o bagulho aqui vai ser no... Mas agora, incrivelmente, na verdade não, né? Eu lembro de aprender isso na faculdade. É a famosa frontogênese. Tá ventando. Um vento até lá, ó. Isso. Exato. A frontogênese é que traz o calor. É o que vem antes. Mais ou menos das 11 em diante. Aí chega o ar estacionário e vai ficar parado uns 8 dias aqui em cima. É. Na dona mãe é mais fresco, porque o pé direito é alto, né? O pé direito do meu barraquinho é baixinho. E o pé direito da residência da dona mãe e filhos é mais alto, então é mais fresco. Saudações em Goiás, 9 horas eu tô voltando para casa. Eu ia passar o dia aqui com a dona mãe, mas aí o seu Wagner me ligou e disse que tá trazendo umas tilápias para mim. Eu não vou abrir mão de peixe. Então eu vou lá para casa, amanhã cedo eu venho. Ainda distribuo tilápias pro bando. Minha mãe tá com vontade de comer peixe, só que peixe é caro. Então já que a gente já vai ganhar, ou né? Mas enfim, vamos ao que interessa. Guerra híbrida. Estamos em uma guerra híbrida. E é engraçado falar sobre isso, porque eu nem estava refletindo originalmente sobre esse assunto. Estava conversando com a minha mãe, veja só, na volta, né? Porque aqui eu tô filmando a ida. Tirei o som, tô filmando a ida, a frutaria, o mercadinho. Porque na volta não tem jeito, porque minha mãe é um pouco adoentada. E sou eu que trago as sacolinhas todas, né? Então eu fico com as duas mãos e o peso das sacolinhas, não dá para me gravar. Olha os cachorrinhos caramelo. Minha mãe feliz com eles. Foi nessa hora que ela tomou a decisão de colocar água lá fora para ter o que beber, né? Mas enfim, voltando. A questão aqui é que quando a gente tava voltando, eu tava mostrando para minha mãe, né? Algumas coisas, comentando sobre um vídeo que eu fiz. Ela falou: Leider, quem só assiste TV vai achar que você é um doido. Você é um louco. Porque a TV não mostra nada disso. E de fato, cara, o problema não é só as pessoas acreditarem na TV, acreditarem no que a TV diz. Porque ela mente, nitidamente ela mente, manipula, engana. Não, o problema é achar, o problema maior é achar que aquilo que é importante que seja sabido, a TV vai mostrar. Esse é o problema. Acreditar que a TV vai mostrar o que está acontecendo no mundo. Enquanto o que acontece é basicamente o contrário disso, cara. Mais do que mentir sobre tudo que ela fala, mais do que manipular informações, o que a TV faz de mais precioso, a imprensa do modo geral faz de mais precioso para a manutenção do sistema capitalista, do qual ela faz parte do aparato ideológico, é simplesmente não mostrar a verdade. É a melhor forma de suscitar o debate, é simplesmente não mostrando a verdade. Quando nos nossos grupos a gente falou: não dê voz para fascista, não rebate bolsonarista, é tudo que eles querem. Que eles querem a normalização do discurso deles. Certo? Tudo que eles querem é isso. Alguém fatalmente vai se identificar com alguma arbitrariedade. Então não dê voz a fascista.
não dê voz a bolsonarista, não dê voz a facho, não mexa com essa gente, deixa eles quietos, falando sozinho, para os mesmos grupos de maluco para os quais eles sempre falaram. Deixa eles quietos, certo? Deixa eles quietos. Não replica o que eles fazem, não rebata. É por isso. Porque se a gente fala, a gente permite que eles entrem no nosso espaço. A TV não comete esse erro. Ela não comete esse erro. Não é só porque ela mente, porque ela manipula, porque ela engana. É porque ela simplesmente não noticia. Ela age como se não existisse. A questão relativa aos Estados Unidos, por exemplo, é impressionante como isso não é mostrado, cara. É como se tivesse tudo normal nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá, tivesse tudo normal. Perfeito? Há o empobrecimento generalizado da população americana, canadense, europeia, e isso não é comentado, de forma alguma. A impressão é que por lá está tudo normal, certo? Não falam nem contra, nem falam a favor. Eles simplesmente se silenciam. Coisas como isso aqui vocês jamais verão na TV. Espera só um momentinho. O Costco faz uma pesquisa que quando começa a ter mais vendas de carne branca, frango e aves para carne vermelha, os Estados Unidos entram em recessão. Os caras estão substituindo. Faz 3 meses que o americano come muito mais frango e tilápia, que é um peixe barato, do que carne vermelha. O próprio CFO do Costco falou, a gente está vendo que a conta do americano não está fechando, e o Costco é um atacadão. Você olha que o varejo americano está com extremas dificuldades, porque a inflação demorou para ceder, os juros estão altos e o consumidor não está fechando a conta. Então ele está parando de consumir. Começa com bens duráveis e agora vai para o consumo básico. Se você olhar resultados de Home Depot, Walmart, Macy's, Target, foram desastrosos. E a grande crítica que eu recebo hoje em dia no meu perfil mas a bolsa subiu 40%. Não, a Nvidia subiu 200% e puxou todo o setor por causa de inteligência artificial. Agora, quando você abre os setores da economia americana que são listados, só tecnologia, comunicação e serviço, porque tem Meta e Google no índice, foram os que porraram no ano. O resto está tudo no 0 a 0 negativo. A night of rioting in Varnhemstorget, a largely immigrant neighborhood in the Swedish city of Malmö. Hundreds of people have burned dozens of vehicles and clashed with law enforcement in an outburst of anger after an act of Quran burning took place in the city. Damage to property has been substantial. At the moment, the number of victims is unknown, but there were scenes of considerable violence. The clashes erupted during the day on Sunday after an Iraqi refugee set fire to the Muslim holy book. Dozens of people came to the area to rebuke the activist. Law enforcement intervened to stop him from being attacked, and several people were arrested. Muslim leaders in Sweden have called on the government to find ways to stop such acts. Sweden dropped its last blasphemy laws in the 1970s, and the government has said it has no intention to reintroduce them. The German government claims there are just over 250,000 homeless people across Germany. The Federal Ministry of Labor and Social Affairs classifies homelessness as people staying in emergency shelters with friends or out on the streets. But organizations that work with the homeless say the numbers are far higher. Last year, the federal government collected statistics for the first time on a specific date. We did our own assessments, including people who become homeless before and after that specific date, and we estimated approximately 420,000 people over the course of the year. The European Parliament estimates that homelessness across the EU has risen 70% over the past decade, with the COVID-19 pandemic bringing further challenges. Added to that was the arrival of hundreds of thousands of migrants in 2015 and 16. Some of those who sleep rough suffer from mental illness or addictions, but an increasing number simply cannot afford a home due to increasing rentals.
One of the main reasons for the uptick in homelessness across Germany in the past years has been the housing crisis in this country, whereby there simply isn't enough available, affordable accommodation for all. This is affecting migrants as well as Germans themselves, leading many to have to find alternatives, be that on the streets, under a bridge, or in one of the many homeless shelters across the country. Shell calls for the government to do more to increase affordable housing options and improve rent and eviction controls so that Christian and the hundreds of thousands just like him can live more stable lives. Natalie Carney, CGTN, Munich. A situação atual de Paris, França. Mas o que está acontecendo no Canadá? Vídeos e mais vídeos mostrando ruas lotadas de moradores de rua. Filas quilométricas nas agências de emprego. Nas redes sociais podemos encontrar dezenas de vídeos de pessoas que moram no Canadá e que estão se queixando que não conseguem mais pagar o aluguel. E muita gente está culpando os imigrantes por estarem produzindo esse fenômeno. Também vemos vídeos de dezenas, centenas de imigrantes sendo deportados. Nesse vídeo, por exemplo, a gente vê o saguão cheio de imigrantes indianos sendo deportados de volta do Canadá. E com a mistura desses fatores de trabalho, moradia, social, vem o outro problema óbvio: as drogas nas ruas. Imagens muito parecidas com aquelas que a gente tem visto na Califórnia e também no Brasil, na Cracolândia. Enquanto ano passado a gente via aqui no Brasil notícias como imigração para o Canadá, crise, violência e facilidade de residência fazem fluxo de brasileiros explodir, e eu me pergunto, o quão fácil a gente vai correndo para outros países, achando que está vivendo uma maravilha, que aqui é tudo uma desgraça, e não percebem as reais notícias do que está acontecendo nesses lugares. E aí, o que vocês acham que está acontecendo? Como é que um país pode ir tão rápido, em questão de meses, do paraíso para uma crise terrível? Ontem eu fui no Walmart aqui nos Estados Unidos e olha só como ele estava, não tinha água no mercado. O lado sombrio de Nova York que nem as blogueiras e nem os filmes vão te mostrar. Muitas pessoas tentam esconder isso, mas infelizmente Nova York está ficando numa situação muito difícil. É muito comum ver pessoas sem teto morando dentro do metrô. E o uso de substâncias que vocês sabem quais são também está cada vez mais comum. E é por isso que todo canto que você vai, você vê uma pessoa desse jeito assim. Muitas pessoas sempre comentam, eu já fui pra Nova York e eu não vi isso. É claro que você não vai ver isso na parte mais rica da cidade, onde só os ricos mesmo conseguem morar. A cidade de Nova York é uma cidade muito populosa. O aluguel lá é quase impossível de se pagar. Então os cidadãos moram nesse tipo de lugar. O garçom que te atendeu, ele mora nesse lugar. A maioria dos funcionários que vocês viram na cidade moram nesse tipo de lugar. E até as lojas estão colocando vidro em todos os lugares, por conta das pessoas tentando pegar os produtos sem pagar. Inclusive naquele vidro tinha até uma marca de alguém tentando abrir.
Pra quem acha que a lei que protege as pessoas que roubam até $950 aqui nos Estados Unidos é mentira, é fake news, infelizmente, gente, não é fake news. Olha só esse cara na Apple roubando iPads e vários outros produtos, o segurança só vai olhar e não vai falar nada. Não tem o que fazer. Esse também, na frente da segurança, olha só, e ela não pode fazer nada. Mas eu vou explicar pra vocês, não é que você pode roubar. Se você roubar até $950, o que acontece é que você não vai ser acusado de uma felony, que te botaria na prisão. O que vai acontecer, você vai ganhar só uma advertência da polícia. Nada mais. Aí você vê o cara ali saindo até de bicicletinha e ninguém faz nada. Essa outra mulher aí também, com a bolsa dela cheia de coisas. O pessoal pode até pegar, tirar tudo, chamar a polícia vai dar advertência pra ela, mas mesmo assim vai ser só isso. E engraçado que ainda tenta discutir, né? Ela ainda fica tentando discutir, querendo levar as coisas. Mas ela acaba desistindo, né? Depois vendo que não vai dar em nada e vai embora. Essa aqui tava com o parceiro dela, ele fechou a porta, deixou ela lá largada e a polícia bem ali na frente. Com certeza ela vai dedurar todo mundo por ter largado ela lá. Mas sim, se for mais de $950, a pessoa vai pra prisão, sim. Voltando ao assunto. É compreensível que muita gente esteja numa bolha e não esteja vendo nada disso acontecendo. Porque, como eu disse lá atrás, não é só uma questão da imprensa, da mídia, mentir, enganar, falsear. Não! É que ela simplesmente não mostra. Ela veda o debate. Porque se as pessoas veem, elas vão ter que, em algum momento, discutir, né? Elas vão ter que falar sobre o assunto. E é tudo que eles não querem. Por que não quer? Porque a mídia faz parte do sistema. Assim como nós em outro vídeo explicamos que o judiciário faz parte do sistema. O sistema judiciário é parte integrante do sistema, lembra? Superestrutura, aparato jurídico e ideológico. O judiciário, evidentemente, é o aparato jurídico. A imprensa é o aparato ideológico. O sistema capitalista, o Ocidente, é também um conjunto de ideias. Na verdade, o conceito de ideologia em Marx é isso. Certo? O conjunto de ideias vendida pela classe dominante para a classe dominada como se fossem as ideias de toda a sociedade. Mas como ela vende isso? Olha, R$10 a ideia? Ninguém compra. Ninguém quer saber de ideia. Ela é vendida através da imprensa. A imprensa faz parte. E o papel dela de esconder as coisas é extraordinário. Porque se a pessoa não está vendo, a pessoa não tem que refletir sobre o assunto. Perfeito? Aí você fala, o brasileiro é enganado, o americano é alienado. Sim, mas a discussão não é o brasileiro, não é o americano. A verdadeira discussão é quem aliena, quem engana, porque não haveria o enganado, não haveria o alienado, se não estivesse alguém ou alguma coisa enganando ou alienando. E nós não devemos atacar as pessoas por serem alienadas ou por estarem enganadas. Elas são vítimas, certo? A discussão verdadeira é a imprensa por estar enganando e alienando. Essa é a discussão que a gente deve fazer. Sempre, inclusive. Porque senão a gente vai começar a atacar as vítimas. Se a gente ataca as vítimas, nós viramos agressores dessas vítimas. E aí, evidentemente, elas não serão nossas aliadas. Elas são aliadas dos inimigos delas, que são também nossos inimigos. É preciso ter muita clareza nisso. Por isso que eu não sou o maior fã do marxista de sofá. Eu gosto do rapaz da Soberana. Eu acho ele um professor muito bom. Ele tem uma didática ótima. Eu não gosto da Soberana, por questões outras. Não curto. Mas dele eu gosto. As explicações dele são boas, são didáticas, são incisas e são conceitualmente corretas. Por isso que vira e mexe eu estou publicando vídeo dele aqui. Certo? Nesse caso eu estou avaliando aquela explicação, não estou avaliando a Soberana. Estou avaliando ele. Estou avalizando, na verdade. O cara está dizendo aqui é coisa de responsa. Sabe, o cara é bom. Presta atenção aí. Não quer dizer que eu estou me filiando à Soberana. Não. E acho não, tenho certeza. Eles nem gostariam de alguém como eu. Porque, a bem da verdade, ainda que alguns sejam mais discretos, outros sejam bem mais efusivos, o Jones Manuel, por exemplo,
de um modo geral, são todos antipetistas. E a questão não é eu ser petista. A questão é que muitos deles culpam as pessoas por serem vítimas do sistema. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. De um modo geral, o brasileiro não tem consciência de classe. Ele não consegue sequer entender a que classe social ele pertence. Como a gente vai exigir de um povo que não sabe e foi educado para não saber, tá aí a reforma do ensino médio para manter isso, na verdade para potencializar toda essa burrice que já foi construída historicamente, como a gente vai dialogar com um povo que sequer sabe a que classe social pertence? Certo? Como é que você vai dialogar, cara? O cara não tem consciência de classe, que é a mais básica de todas as consciências. O cara é classe média e acha que é rico. O cara é pobre e acha que por ser conservador, ele tem que defender os interesses da burguesia. Na verdade, eu quero mostrar um vídeo aqui que fala uma coisa muito interessante sobre isso, para depois eu mostrar outro, bem mais pesado, mas que eu acredito que vai trazer alguns subsídios interessantes para a nossa discussão. Só um momento. O que eu vi de gente que fala, eu sou pessoa de direita em Santão, eu sou de direita, mas eu explico isso, o cara mexe o coração enormemente. Mas eu também vi gente que não muda. Eu acho que o negro não tem que ter apoio, porque o negro que se vire, o gay não tem que casar porque de Jesus não é, etc. Mesmo ouvindo tudo isso. Aí é a história do Freud da psicanálise. Por quê? Alguns mecanismos psíquicos fazem com que a gente possa apanhar e, eventualmente, o que a gente apanhou, a gente pode transformar isto psicanaliticamente no inconsciente, numa forma de força para dizer, eu não apanho mais e quem apanhou também não apanha comigo. Esse é o pensamento do cristão bom. Que tem. É bom esse cristão. Ele fala, eu amo o próximo. Eu não quero para ele o que eu passei. Só que tem uma outra forma de apanhar que é a seguinte, eu apanhei e eu sou fragilizado na vida. Então, para não parecer que eu apanhei e sou fragilizado, eu vou bater. Não é vingança, não é vingança. É que a pessoa sabe como doeu o porrete na cabeça dele. E ele pensa o seguinte, eu vou ser amigo do dono do porrete. Porque pelo menos ele não me bate, mas bate nos outros, mas em mim ele não bate. Então, o que acontece? Existe reiteradamente em todas as sociedades, os capitalistas têm mais isso, pobre de direita. Por quê? Se ele ficar amigo do patrão, ele tem algum favor. Negro racista, tem muito. Claro, o racismo aproveita para ele? Não, só prejudica. É até quase, estruturalmente, é uma contradição em termos, ser negro racista. Mas, de alguma maneira, ele quer livrar a negritude dele e a luta da causa negra dele, dizendo, eu não defendo cota. Mulher machista. Não existe, tecnicamente, mulher machista, porque o machismo é contra a mulher. Mas é a mulher que aponta para outra e fala, você, hein? Porque isso é uma forma dela escapar dela. Então, olhem para a outra, que a outra saiu com 3 caras, então não olhem para mim. Isso é quase uma petição de, pelo amor de Deus, esqueçam de mim. Isso é uma espécie de degredo da condição psíquica, pela qual a pessoa não apoia as suas causas ou as causas dos outros. Metade das causas que eu falei aqui, eu não tenho vinculação necessária, estrutural, não é minha luta. Eu sou italiano de pai, mãe, avô e avó, eu sou Barbate Mascaro. Enfim, eu fui tomar meia hora de sol aqui para falar que eu vim em Salvador, eu passei protetor 50, porque mesmo assim estou vermelho. Bom, o que eu estou dizendo é o seguinte, então eu vou dizer, a luta do movimento negro não é minha? Claro que é minha, a luta de qualquer ser humano é minha. Claro, dói na pele do negro, não dói na minha. Só que não é por causa disso que eu vou dizer, então lutem vocês. É minha. Outra coisa diante da qual é necessário haver alguma clareza é que o sistema não é brasileiro. Quando eu falo sistema, eu estou falando do capitalismo. Certo? O sistema não é brasileiro. O sistema é global. Ele tem um país que representa ele, que são os Estados Unidos da América. Tem uma civilização que representa ele, que é a civilização ocidental, né? Tem um conjunto de lugares onde ele é muito hegemônico. Esse lugar é o Ocidente, mas ele se aplica aqui, ele é global. O sistema capitalista é global e ele só funciona de verdade se for global. Porque ele é baseado no roubo. Nós já explicamos isso várias vezes. O
roubo do trabalho do trabalhador, é a mais-valia isso, o roubo da riqueza, da liberdade, da vida de outros povos, também já mostramos muito isso, Índia, África, China, Américas, certo? Desde a sua origem, o Ocidente é assim. Tomada de Ceuta pelos portugueses em 1415 foi isso, cara. Começar a roubar de outros povos a riqueza que você não tem. Não foi um empreendimento de anexar outros territórios ao seu, igual aconteceu muitas vezes na história humana, ou de colonizar outros territórios. Não, foi questão de roubar a riqueza para você, para o seu país, ignorando completamente a população que vive nesse lugar que você roubou. Perfeito? Os romanos, com o tempo, deram cidadania aos povos conquistados. Os portugueses e mais tarde os espanhóis nunca deram cidadania aos africanos. A lógica do sistema é o roubo e a corrupção. E o sistema é global. Nenhum enfrentamento que vise derrotar o sistema vai ser vitorioso no nível local. Eu sei que essa parece ser uma visão meio trotskista da realidade, mas nesse ponto eles têm uma certa razão. Se existe uma coisa, pelo menos, na qual os trotskistas têm razão, é nesse socialismo só vai ser de fato viável quando o capitalismo for globalmente derrotado. Agora, é evidente, e aí nós até falamos sobre isso, que a Rússia não quer a volta do socialismo. Embora ela mesma pratique um tipo de socialismo, nós já falamos de socialismo industrial eurasiano, que é o mesmo do Irã, certo? E, de certa forma, o mesmo da Coreia Popular, a Rússia não quer a volta do socialismo. Pelo menos no sentido clássico. As demais civilizações e modos econômicos e culturais querem simplesmente existir, mas o Ocidente, o capitalismo, não pode tolerar isso. E o que ele vai fazer? A guerra, mas nem sempre da maneira convencional. Para nós hoje, a guerra híbrida brasileira começa com um elemento crucial, fundamental. Eu, modestamente, diria que só estamos em guerra porque ele existe. Olavo de Carvalho. Nós, à esquerda, temos ridicularizado Olavo de Carvalho, mas a palavra para defini-lo devia ser genial. Olavo de Carvalho é peça fundamental do que estamos vivendo hoje, e Piero Leiner vai nos contar o porquê. Se um dia você precisar de um exemplo de nunca desista, sua hora vai chegar, acredite em seus sonhos, esse exemplo deve ser Olavo de Carvalho. Em 1992, eu não tinha ainda nascido. Ayrton Senna estava vivo e ganhando corridas. Lula tentava ser presidente deste país, Brasil. E Olavo de Carvalho já estava brilhantemente trabalhando para o que viria a ser a guerra híbrida brasileira. Em 1992, Olavo fez uma palestra no Centro Brasileiro de Estudos Estratégicos, um núcleo essencial de estratégias militares. Ali, ele cita Carl Schmitt. Ele diz, estou lendo o texto dele que há no livro Brasil no espectro de uma guerra híbrida. Um dos grandes teóricos da política no século XX, diz Olavo, foi Carl Schmitt. Ele se perguntou a essência da política, o que distingue a política de outras atividades, o que distingue a política da moral, do direito e da economia. Ele diz o seguinte, diz Olavo, quando o conflito entre facções não pode ser arbitrado racionalmente pela análise do conteúdo dos conceitos em jogo, e quando, portanto, o conflito se torna apenas confronto nu e cru de um grupo de amigos contra um grupo de inimigos, isto se chama política. O que significa politização geral? Significa que todos os conflitos já não poderão mais ser arbitrados pela análise dos conteúdos dos termos em questão, mas serão resolvidos sempre por um confronto de forças entre o grupo dos amigos e o grupo dos inimigos. Ou seja, terminou a civilização e começou a barbárie. A politização geral de tudo é simplesmente a barbárie, a violência institucionalizada, seja sob a forma de violência física, seja como violência moral, da mentira imposta como verdade obrigatória. Esse é o texto de Olavo, ou seja, a política não é boa, o que os políticos fazem não é bom. Mas engraçado,
essa definição é bastante similar ao que ele e seus seguidores fazem hoje. Olavo, há 30 anos, estava falando sobre comunismo, sobre 1964. Em 1999, ele escreveu no jornal O Globo que, abre aspas, tendo em vista o preço modesto que esta nação pagou em vidas humanas, para a eliminação daquele mal e a conquista deste bem, não estaria na hora de repensar a Revolução de 1964 e remover a pesada crosta de slogans pejorativos que ainda encobre a sua realidade histórica? Olavo, para um grupo de militares e para a sociedade em geral, estava dizendo no O Globo que a ditadura militar brasileira salvou o nosso povo, com apenas 6 mortos nos primeiros 2 anos e depois com 500, segundo Olavo, o regime militar nos salvou de uma guerra civil. O comunismo, ele diz, foi a maior barbárie já vista pela humanidade, maior que a peste negra. O comunismo é aquilo que Carl Schmitt teorizou. E o que é o oposto disso? A ditadura militar. A ditadura militar seria para ele um exemplo de humanismo. Enfiar um rato vivo na buceta de uma mulher, para ele, é uma tarde no parque. Claro, ele não tem buceta. E quem sofreu as consequências da ditadura militar merecia. Eram inimigos, não pessoas. Mudando de assunto, olhando essa rolinha aqui, nessas ondas de calor, gente, os passarinhos simplesmente morrem. Eu não sei se vocês se lembram, um dia que eu mostrei 2 passarinhos que infelizmente não resistiu. Então ao longo dessa semana vai ter muitos casos. Infelizmente, o atual prefeito não é muito fã de árvore. Tem essas aqui, são de outra administração, olha que bonito. A acácia. Tá vendo? Cheio de abelha e passarinho. Árvores são oásis no meio das cidades. Se vocês reparassem, vocês vão ouvir o som de pássaros. Tá vendo? Então, esse lote aqui é enorme. Acho que é praticamente uma chácara. Isso é de outros tempos, quando isso aqui ainda era uma zona rural praticamente. E aí você tá vendo o tamanho do pé de jambo vermelho, um pé de guariroba, caju, manga, árvore grande, né? Lá atrás dá pra ver a ponta de um pé de cajá. São árvores grandes, que permitem que os passarinhos se escondam no meio do calor. E felizmente um punhado de gente, minha mãe mesmo vai colocar. E eu coloco, muita gente coloca água para os bichos da rua beber. Que ao longo desses dias, todo mundo protege todo mundo. Inclusive eu gostaria de agradecer, muita gente mandou mensagem me alertando para a onda de calor. Para eu tomar cuidado, proteger a dona mãe. Então já fiz meu serviço, né? Fui lá, levei ela para fazer as comprinhas dela, nós fomos no mercadinho, fomos no açougue, fomos na frutaria, que era o mais importante. Eu mesmo comprei as verduras para passar a semana. Moro sozinho, então pouca coisa dá. Abobrinha, berinjela, pimentão, tomate, cenoura, beterraba, né? Essas coisas que a gente come. O pé de manga, que bonito, cara. Verdade seja dita, eu sou um ser humano que gosta de planta. Se Deus me ajudar, um dia eu quero ter de novo um sítiozinho. Só que dessa vez Minas não. Minas, gosto mais do povo de Minas, mas eles são hostis. Sabe, eles são hostis com quem é de fora. Então
Se eu tiver mais uma oportunidade nessa vida, minhas novas terrinhas vão ser, sei lá, no sul ou na Bahia, né? Pra poder plantar de novo minhas plantinhas. Mas voltamos ao assunto. É por isso que eu inclusive gostaria que você que me vê, que me ouve, principalmente há mais tempo, que você compreendesse por que eu desconfio profundamente do Dugin. O Dugin tem a mesma vibe olavista, certo? Ele teve... A diferença é que o Dugin, de fato, tem uma certa formação intelectual. O Olavo de Carvalho sempre foi um charlatão. Sempre foi um charlatão. Mas a questão permanece. A lógica do Dugin é muito parecida com a do Olavo de Carvalho. E desconsiderar que ele pode ser uma ameaça, que a nova resistência é uma ameaça, cara, os sujeitos da nova resistência levam os militares brasileiros a sério. De verdade. Então, só disso, só por falar isso, já qualquer sinal de credibilidade já tem que ir embora. Porque se tem uma coisa que o Bolsonaro deixou claro, é o que vale os nossos militares. É o que o gato enterra. E olha lá. Certo? O papel dos militares brasileiros, a competência dos militares brasileiros, o preparo dos militares brasileiros ficou claríssimo com o bolsonarismo. Ninguém em sã consciência respeita o militar brasileiro mais. Sabe? E nem pode respeitar por uma geração. Ou pelo menos enquanto estiver com esse processo de formação. Nós já explicamos isso, cara. A lógica deles é a mesma dos militares americanos, onde eles foram treinados. O que é um militar americano? É um mamateiro. Ele é um mamateiro. Ele trabalha lá, quando ele alcança um postozinho, ele é chamado para ser consultor de alguma empresa do complexo industrial militar. Certo? E aí ele vende o país dele, ele vende o povo dele em troca da grana do complexo industrial militar. É complexo industrial militar. O papel da indústria, dos capitalistas, a gente sabe qual é. E o dos militares a gente tem que saber também. Certo? Eles são os pitbulls, os cachorros de guarda. Mas eles não trabalham por osso. Osso é o que sobra pra gente, eles trabalham por bife. Certo? Os militares fazem parte do problema. Desde o início, o capitalismo é um sistema, na verdade todo sistema, né? Se mantém graças à opressão. Certo? Aqui tem o judiciário, tem a PM, a polícia, até a guarda civil está entrando nessa. E claro, os militares. Eles são mão de obra de agentes estrangeiros. Os militares brasileiros trabalham para os Estados Unidos. Porque eles pagam mais, pagam melhor por isso. Mas voltando ao assunto, o duquinismo, temos que prestar bastante atenção. Nunca subestime o poder de gente estúpida e deslumbrada reunida. Nunca subestime. Já cometemos esse erro com o Olavo de Carvalho. É um idiota, sim! Mas é um idiota com uma ideia na cabeça. E com imbecis para ouvirem. Deu no que deu. Certo? Já cometemos esse erro com o Bolsonaro. É só um miliciano burro. Exato. Mas olha no que deu. Não subestime essa gente. Jamais subestime essa gente. Já cometemos esse erro. Vocês sabem que eu adoro flores, né? Então eu fiz até um caminho diferente só para poder mostrar a flor. Eu gosto. Ainda mais amarela, com essa luz do sol, fica muito 10. Mas voltando, não se deve subestimar essa gente de forma alguma. De forma alguma. Cometer com o Dugin, com a nova resistência, o mesmíssimo erro que foi cometido contra o Olavo de Carvalho e contra o Bozo, que é subestimar, não é só um erro terrível, é um erro imperdoável, porque já foi cometido 2 vezes. Normalizou, eu fazia isso. Incrivelmente, eu já fiz isso em alguns posts meus na outra rede social. As pessoas às vezes me chamavam a atenção e eu subestimava. Mas é para isso que a gente estuda, é para isso que a gente ouve os outros, é para isso que a gente lê o que os outros escrevem.
para aprender. E eu cometi esse equívoco. Não vou cometer mais. De forma nenhuma. Não subestimar a nova resistência, não subestimar o Dugin. Nossa, que flor bonita. Porque a extrema-direita, pelo menos como se apresentou, os conservadores como se apresentaram, eles podem até ter sido derrotados na batalha, jamais na guerra. É importantíssimo entender a diferença. E não subestimar essas pessoas. Na verdade, se você se empolga, e eu também me empolgo, com o pensamento do Putin, com a ação do Putin, esqueça esse babaca desse Dugin. Ele já foi defenestrado pelo próprio Putin. Já foi demitido da Universidade de Lomonosov. Não tem influência sobre o Putin. Quem tem influência sobre o Putin? Duas pessoas. Entre os russos. Uma nós já falamos, que é o Soloviev. O outro, para ficar em russos, é o Evgeny Primakov. Difícil, não é difícil achar material sobre ele. É só dar uma pesquisada, vocês encontram pensamentos de Primakov. Agora, se vocês querem entender o que o Putin pensa sobre a guerra, vocês não vão achar em Sun Tzu. É óbvio que ele leu Sun Tzu. Mas o guia dele não é visivelmente o Sun Tzu. Certo? Mais uma flor amarela. Esse papel cabe visivelmente ao von Clausewitz. O pensamento estratégico do Putin é von Clausewitz, não Sun Tzu. Ou seja, você já chega no Putin achando, leu Sun Tzu. Claro que ele leu. Provavelmente sabe de cor. Mas quem influenciou ele foi von Clausewitz. A guerra é política por outros meios. Se a guerra é política por outros meios, pela política você resolve coisas que de outra forma seria necessária a guerra. E por isso ele é tão hábil. Certo? É por isso, cara. Ele não é um general. Putin não é um general. As pessoas têm que colocar isso na cabeça. Putin não é um general. Ele serviu a FSB, foi comandante da FSB, mas ele não é um general. Ele é um político. Um político. Então a influência maior que teve no pensamento político dele foi von Clausewitz. É importante ler Primakov, é importante ler Soloviev, mas o homem político, Putin, não é político por causa de Maquiavel, não é político por causa de Sun Tzu. O homem político, Putin, é político fortemente inspirado nas ideias de von Clausewitz. Ponto, cara. Quer entender Putin, entenda von Clausewitz. Depois você continua a sua leitura. Você vai precisar de Soloviev, claro que você vai. Você vai precisar de Primakov, e sim, os dois trabalharam juntos. Putin conheceu Primakov, é óbvio que eles trocaram ideias. Evidente que isso aconteceu. Muito provavelmente o Primakov teve um papel importante na sessão de Putin ao cargo da presidência. Né? A liderança do Russo. Claro que a gente tem que saber disso. Mas o ponto central aqui é a guerra híbrida. Os russos sabem que a guerra híbrida acontece. As revoluções coloridas são um fato da vida. É claro que a gente não pode chegar no nível do coríbico, né? Para quem tudo é revolução colorida. Certo? Inclusive, gosto de flores. Inclusive, vamos ser honestos aqui. Pepe Escobar é gente boa. Mas acho que ele passou muito tempo sentado com o coríbico e com o Dugin. Fiquem atentos. Fiquem atentos. Deixa eu achar um videozinho curto aqui sobre guerra híbrida. A guerra híbrida é pouco dita porque é muito vantajosa. Todo mundo ganha. O ativista do movimento negro consegue inflamar seus seguidores e ser compartilhado. Com isso, ele enche o rabo de dinheiro. O militante de direita começa a apontar que o mundo está perdido com o progressismo e assim pode até ganhar a eleição, ganhar patrocínio. Enche o rabo de dinheiro. O pastor evangélico tem munição para fazer seus seguidores ficarem com ódio de determinados grupos em nome da fé. A sua igreja fica mais unida, mais fiel, mais generosa. Para ter junção é necessário ter um inimigo. Já falamos sobre isso. Logo, o pastor enche o rabo de dinheiro. A artista LGBT vira notória. É a representatividade. É colocada nos comerciais. Enche o rabo de dinheiro. Assim temos os grandes intelectuais de esquerda e de direita usando Chanel e o povo passando fome. Quem morre são os peões.
Quem morre são os pretos das favelas que nunca tocarão numa Chanel. São os pobres de direita que repetem o discurso por causa da guerra híbrida. É o evangélico conservador que acha que está exercendo sua fé e não percebe que são suas escolhas políticas que fazem seu filho comer ovo e não carne. É a travesti que está na rua e sofrendo porque o pobre não tem mais dinheiro para fazer programa. E a drag queen do momento usar Moschino não faz diferença nenhuma para a triste realidade dela. Djamila Ribeiro, Ricardo Salles, Silas Malafaia e Pablo Vittar estão todos muito bem. Eles estão mamando na teta da guerra híbrida, todos. Quem se fode é você, militante de Twitter, tanto de direita quanto de esquerda. Quem comia filé mignon está comendo a 100. Quem comia a 100 está comendo frango. Quem comia frango está comendo ovo. Quem comia ovo está passando fome. E quem comia caviar continua comendo. Espero que vocês tenham conseguido ouvir o canto dos pássaros e compreendido a ideia dessa formosa dama. Fato é que a guerra híbrida está aqui no meio de nós. Ignorá-la não vai nos ajudar, nem vai ajudar nossa classe social, nosso povo. Enfrentá-la é o caminho, certo? Da mesma forma que a beleza está nos olhos de quem vê, a ação depende da gente ser capaz de ouvir. E daquilo que a gente pode ouvir, o mais útil são os sinais. Estamos no meio de uma guerra híbrida. Essa guerra híbrida não é travada só pelos meios de comunicação, pela imprensa, nitidamente pelas redes sociais, né? Que bloqueiam o nosso conteúdo. Eu não estou fazendo nenhuma, né? De redes sociais que bloqueiam o nosso conteúdo, que não nos monetizam, pelo contrário, nos tiram dinheiro, nos tomam dinheiro sob os mais variados pretextos. Não estou fazendo nenhuma acusação aqui não, gente. Que existe, sei lá, uma plataforma que está ficando com o meu dinheiro. E que veda o meu alcance. Na verdade, isso acontece em várias. Por estranho que pareça, uma das poucas redes realmente democráticas é aquela que muita gente usa para fazer dancinha ou para passar vergonha atualmente, né? Aquele negocinho de ficar mudo e fazer, nem sei qual que é o nome daquilo. Mas o fato é que estamos no meio de uma guerra. E se você... É só lembrar do seguinte: todo dia levanta um otário e um malandro. Certo? E se a gente não ficar esperto, os otários somos nós. É importante ter clareza quanto a isso. Por isso eu montei o canal. Eu não estou dizendo que eu sou mais esperto que os outros de forma alguma. De jeito nenhum. Mas há uma pequena parte nessa guerra, há uma pequena parte nessa luta que eu sou capaz de lutar. Certo? Eu estou fazendo aquilo. E tem gente muito melhor do que eu. Por isso eu ouço essas pessoas. Por isso eu já mudei de posição em alguns pontos importantes. Já mudei. Claro que eu mudei. Se eu ouço uma pessoa que está falando uma coisa sensata, que é diferente daquilo que eu acreditava, eu falo, porra, essa pessoa está certa. Ora, se essa pessoa está certa, eu vou continuar no erro? Não. Não. Certo? É claro que a gente tem que filtrar. Por exemplo, o professor da Soberana. Eu vira e mexe, uso o vídeo dele aqui. O que não significa que eu pretendo ingressar na Soberana ou compactuar com a Soberana de forma alguma. Certo? Eu sempre mostro o flor de pique que eu amo. A questão não é essa. A questão não é essa. A questão é que, porra, se o que o cara falou faz sentido, e o cara não é um fascista, porque se for facho, a gente não pode dar visibilidade, não. Nesse sentido, eu lamento muito, inclusive, porque depois do Dmitry Orlov foi a segunda pessoa pela qual me interessei, me fez interessar pela geopolítica, mas o Pepe Escobar está indo por um caminho perigoso. Ele se deixou seduzir pelo Dugin e, ao que parece, também pelo Coribe. Então, cara, tá difícil. De verdade tá difícil. Ele continua sendo bom naquilo que faz, mas cada vez mais vai ser necessário um filtro no que ele disse, certo?
porque essa aproximação dele com o Duguinho... E eu vou dizer uma coisa, isso é muito perigoso. A direita, através dos liberais, conseguiu se infiltrar na esquerda com o movimento identitário. Certo? Os solzinhos da vida, fadas da floresta, indígena da Shopee, preto que faz propaganda para bebida alcoólica do tempo da escravidão. Tá cheio dessa gente, fingindo de esquerda. E agora, com a nova resistência, é uma tentativa da direita de entrar na esquerda. Então já não bastasse a esquerda ter sido invadida por direitistas liberais, né? Que é a raiz do verdismo mongueiro, por exemplo, do identitarismo, sem viés de classe. Agora a direita está ameaçando e pode conseguir, a se depender de certos imbecis aí, de certos donos de meios de comunicação progressista, vamos dar espaço para todo mundo. Vai, seu filho da puta! Quando você fala sobre nazismo, a gente não chama nazista para debater, não. A gente chama especialista em nazismo. A gente não chama nazista para debater, não. Isso é óbvio de tão ridículo que é. Vou dar voz para eles. Não, você não vai dar voz para eles, são fascistas. A nova resistência é fascista. Dug é o merda de um fascista conservador. Vamos dar espaço para ele. Não, filho da puta, não dá espaço para quem você quiser. Comigo você nunca mais vai ter espaço. Então, 247, Diário do Centro do Mundo. E qualquer um que der espaço para esses caras, para mim morreu, cara. E tem que morrer para você também, meu cara. Meu camarada, minha camarada. Porque não se dá espaço para fascista. Como não se dá espaço para liberal. Certo? Os liberais tomaram o papel da esquerda, e isso foi na Europa, nos Estados Unidos, até no Brasil, tá aí o solzinho para provar. E agora a gente vai entregar o que resta da esquerda para fascista, para nova resistência. A gente, por favor, né? Vamos falar sério aqui. Ok. Estamos olhando para essas flores bonitas, vamos pensar com calma. Graças ao Papa João Paulo II e ao Cardeal Ratzinger, que baniram a teologia da libertação, a Igreja Católica saiu de muitos movimentos populares e saiu dos morros. Os crentes entraram. Os evangélicos tomaram esses espaços. E agora os pobres estão com a direita. Graças aos liberais, aos identitaristas, a direita entra na esquerda, tomando os progressistas. E agora vem a nova resistência e quer colocar fascista, nacionalista, direitista, conservador dentro da esquerda. Aí fica difícil. Porque se você olhar com cuidado, eles não estão atacando diretamente, nem o sistema de Cunha. Eles estão flanqueando a esquerda. Na verdade é um sistema de Cunha, né? Você introduz lá o crente e ele rouba a esquerda, leva tudo para a direita. Depois você introduz o identitário, LGBTQ, negro, sei lá o quê. E aí você transforma liberal em esquerdista, o que favorece o discurso conservador contra a esquerda. Para terminar de lascar de uma vez, vem a nova resistência, com esse papinho, meu Deus, é uma ideologia dos Estados Unidos. Caralho, nós estamos falando isso há muito tempo. Há quantos anos nós não falamos e escrevemos sobre isso? É sim. Mas eu vou virar fascista por causa disso agora? Eu vou apoiar a nova resistência agora por causa disso? Eu vou virar duguinista por causa disso? Eu vou combater isso. Eu não vou me render. Não é me tornando um corrupto, que eu combato corruptos, tá? E a Lava Jato. Para deixar isso claro. Da mesma forma, não é me tornando um fascista que eu vou combater o fascismo. Certo? Então, a nova resistência é sim uma ameaça grande. Tanto quanto os crentes são, e aí nem tanto os fiéis, os líderes, né, os empresários da fé, quanto com os identitários.
Perfeito? Isso é guerra híbrida. Isso é guerra híbrida. Ela está sendo travada nesse exato instante. E nós estamos perdendo. Perfeito? Já identificamos os identitaristas. Já entendemos o problema evangélico. Agora a gente tem que ficar atento para o fato de que a Nova Resistência sim é um grupo facho. O Dugin é um líder facho. Por isso que ele foi defenestrado pelo Putin. Correto? Por isso que ele foi defenestrado. No cargo da Universidade de Lomonosov e tudo mais. Entendeu-se que ele era um facho. E na Rússia, facho não se cria. Ele pode ter tido alguma influência sobre o Putin lá no começo, talvez. Que o Putin entrou meio que nessa vibe, um tanto quanto esotérica, né? E o Dugin, assim como o Olavo de Carvalho, né, tava nessa. Agora tem uma diferença, galera. O Olavo de Carvalho era um jumento. Ele era um jumento. Eu até acabei de ouvir aqui um áudio que faz muito sentido para mim. Que provavelmente foram brasilianistas da CIA, ou coisa parecida, que escreveu aquilo para ele. Que ele era um jumento. Né? Alguns desses livros mais idiotas, certamente foi ele que escreveu. As análises de de horóscopo, foi ele que escreveu. Mas muitas das obras dele não tinha capacidade intelectual para escrever. Ele era um traidor. Não é à toa que ele morreu no país em que ele servia, nos Estados Unidos. De até não ter tido capacidade intelectual para escrever aquelas coisas. Eu acredito muito na tese do Ghostwriter. Mas ele era esperto o suficiente para ganhar dinheiro fazendo o que ele fazia. Que é liderando idiotas. Né? Na verdade, ele pegava o quê? Filósofos desconhecidos, pincelava trecho, gravava vídeo. E dava curso. Né? Ele ganhava dinheiro com os cursos. Sabe-se lá com o que mais. Ainda mais depois que o Bozo assumiu. Mas a questão aqui não é essa. A questão aqui não é essa. A questão é o perigo que é menosprezar essa gente. Reitero o que eu já disse antes. Não se pode cometer com a Nova Resistência os mesmos erros que já foram cometidos com os pastores evangélicos. Depois, com Olavo de Carvalho. Depois, não satisfeito, com o Bozo. Não se pode. É necessário ficar atento, é necessário prestar muita atenção. Perfeito? Hoje, tem a clareza que identitarista não é de esquerda, são liberais. Até existe identitarista de esquerda, ou existiu. Malcolm X, por exemplo. Angela Davis, com certeza era. Mas nenhum desses caras está aqui hoje. Nem o riquinho lá do Leblon, nem a intelectual que rouba conceitos da Judith Butler, que é outra liberal safada. Né? Esse povo que fica deixando a adolescente histérica. É igual a outra falou lá, cara. Eles estão rachando a bunda de ganhar dinheiro. Estão rachando a bunda de ganhar dinheiro. Num sentido amplo, qual que é a motivação da Nova Resistência? Qual que é a motivação? A gente pode descartar que seja o dinheiro? Não sei. Não sei se a gente pode descartar que seja o dinheiro. Mas a gente pode descartar que não é um movimento democratizante. E a gente também pode descartar que não é um movimento de esquerda, mas não é mesmo. Porque a extrema-direita que está tentando inserir esse povo como uma cunha dentro do discurso de esquerda. Tá vendo aquele gatinho? Tá paradinho, tá prestando atenção naquilo ali, ó, na pomba. Acho que ela voou, não sei se deu para vocês verem. Tinha uma pomba ali. A Nova Resistência é tipo aquele gato. Tá só de olho, só esperando. Dugin não é de esquerda mesmo. Você pode até discutir se os duguinistas, se a Nova Resistência é facho. Na minha humilde opinião é. Você pode contestar. Agora, o que é incontestável é o fato de que Dugin nunca foi de esquerda. Nunca foi de esquerda. Certo? É um fingidor. É um fingidor. E é um cara perigoso.
quão perigosos são seus discípulos. Por isso, antes que o pesadelo venha, a gente tem que permanecer atento. Ok? Muito obrigado a todo mundo e até o próximo vídeo. Gente, eu cheguei praticamente junto com o seu Wagner, ó. Ganhei peixe e ovo, ele sabe que eu gosto de ovo caipira.